Agora me fala, por que tu resolveu ir embora do Brasil? Oi? Por que eu deixei o Brasil? Bom, vou contar essa história então. Senta que lá vem a história. Bom, eu deixei o Brasil porque já vinha um tempo que eu percebia que eu estava só trabalhando para pagar minhas contas e pagar minha faculdade de engenharia mecânica. Na época, minha namorada, a Nath, ela cursava engenharia de alimentos e ela se sentia da mesma forma. A gente não conseguia ter um lazer, a gente não conseguia gastar dinheiro com viagens ou com coisas assim, porque a gente sempre estava pagando conta e tendo que pagar nossas engenharias, né? Pague o aluguel! A gente já tinha completado mais ou menos metade dos nossos cursos quando resolvemos então deixar o Brasil e viajar para o exterior por um ano para aprender a língua inglesa e depois voltar então com o inglês na bagagem e tentar algum cargo melhor nas nossas respectivas áreas, né? Tá, mas Mike, por que a Nova Zelândia? Tem tanto país pra tu ir, por que tu escolheu justamente a Nova Zelândia? Por que Nova Zelândia? Bom, acho que a minha relação com a Nova Zelândia começou quando, lá nos anos 2000, quando lançaram Senhor dos Anéis, né? Eu me lembro que eu fiquei fãzaço dos filmes, e eu falo filmes porque uma vez eu falei que eu era fã do Senhor dos Anéis para um cara daqui, e o cara perguntou quantos livros que eu tinha lido, e eu fiquei com vergonha, né? Porque eu não li livro nenhum. Eu me lembro que eu comprei o DVD do Senhor dos Anéis e tinha o making of, e eu assisti várias e várias vezes o making of. Lá mostrava várias paisagens da Nova Zelândia. Eu me lembro que mostrava o Orlando Bloom fazendo snowboard, e aí eu queria ser o Legolas. Eu também! E então isso me marcou bastante, Nova Zelândia. Depois, quando eu fui conhecer a Natália, né, ali no começo do nosso namoro, pouco antes de começar a namorar, que a gente estava flertando, conversando e tal, ela comentou comigo que ela gostaria muito de conhecer a Austrália, a Nova Zelândia. E aí eu falei pra ela que coincidência, porque eu sempre quis conhecer a Nova Zelândia. Então a gente sempre, desde o nosso começo de namoro, a gente sempre falava em viajar e tal. E Nova Zelândia sempre era um dos países que a gente queria conhecer. Quando eu e a Nath decidimos então deixar o Brasil e tal, né, deu coincidência que a Nath tinha uma amiga que trabalhava com ela no laboratório. Essa amiga dela foi morar na Nova Zelândia. E aí a Nath então começou a conversar com ela depois que ela estava aqui. Começou a perguntar para ela como era morar na Nova Zelândia, como é que era questões de visto e tal. A gente começou então a trabalhar a ideia de vir para Nova Zelândia de fato, né? E começamos então ir atrás da grana que a gente precisaria e tal. E então aqui estamos, né? E como é que foi pra ti no aeroporto, cara? Ninguém quis te parar porque tu é um brasileiro, quis te prender. Como é que foi? Foi bem bacana, assim. Bom, primeiro deixar o aeroporto de Porto Alegre não foi tão fácil assim, porque a gente teve que se despedir da família e é sempre muito difícil despedir deles. Toda vez que a gente vai de férias e volta é sempre muito triste. O Miguel sabe disso. Não sei de nada. Eu nunca tinha voado de avião na vida, a Nath também não, então foi nossa primeira vez e quando a gente decidiu fazer isso a gente atravessou o mundo e foi muito bacana. Bom, chegando em São Paulo, né, a gente teve um pequeno sustinho lá, porque quando a gente foi pro aeroporto internacional, pro terminal internacional, né, quando a gente estava lá fazendo nosso check-in, eles perguntaram se a gente tinha um visto neozelandês. Até então, eu e a Nath, a gente tinha pesquisado bastante, a gente sabia que não precisava de visto de turista para entrar na Nova Zelândia, né? Então foi um momento de bastante tensão, porque eu tinha certeza, mas a Nath tinha pesquisado muito mais do que eu. Eu tenho que confessar, a Nath leu tudo a respeito e eu já fui mais na aventura mesmo. Então eu perguntei, Nath, você tem certeza que não precisa de visto? Assim, eu tenho certeza. Depois pelo que eu tinha procurado não precisava mesmo, mas eles estavam pedindo se a gente tinha visto. Mas aí o que aconteceu? Teve um atentado em Bruxelas, foi lá em 2016, né? Tem um atentado terrorista lá, então a Nova Zelândia tinha fechado temporariamente os aeroportos, né? Então eles não estavam dando entrada no nosso passaporte por causa disso, a gente não sabia. Aí depois um cara foi lá e resolveu tudo pra nós, e então esse foi o primeiro susto. Ai, que susto. Beleza, a gente pegou o avião de São Paulo e paramos no Chile, e do Chile viemos até Auckland, e de Auckland até Queenstown. Então, quando a gente chegou em Auckland, a gente passou pela imigração. Pelo que a gente tinha pesquisado até então, a gente sabia que passar pela imigração talvez poderia ser um problema, né? Porque
que acontece? Naqueles anos, né, em 2016, não precisava aplicar um visto no Brasil para vir para cá, né? Tu podia vir para Nova Zelândia e aqui eles te dariam, no momento que tu passasse pela imigração, eles te dariam um visto de turista. Então eu e a Nath viemos assim, a gente comprou a nossa passagem para 2 meses e meio para a volta. Então a gente sabia que na pior das hipóteses a gente passaria 2 meses e meio na Nova Zelândia e viria embora. É claro que a gente queria tentar aqui um emprego e tal, mas havia a possibilidade de a gente não conseguir ter que vir embora, né? Mas não foi o que aconteceu, graças a Deus a gente conseguiu um visto de trabalho e ela também, a Nath conseguiu o visto de trabalho dela, conseguiu o meu, e aí a gente então pôde morar definitivamente na Nova Zelândia. E agora me fala, como é que tu conseguiu o teu visto, como é que tu conseguiu o emprego e tu vive bem aí ou tu é ilegal? Tu é ilegal? Então tá, Miguel, vou te contar como é que foi a questão dos vistos, né? Vistos de trabalho e tal. Nosso primeiro visto foi o visto de turista, né? Foi o visto que a gente recebeu quando carimbaram nosso passaporte e era um visto de turista aberto, válido por 3 meses. Significava que se nesses 3 meses a gente conseguisse um visto de trabalho, a gente poderia continuar no país. Então essa era a nossa primeira meta, conseguir esse visto de turista aberto. E a gente conseguiu. Então a primeira meta cumprida com sucesso, a gente ficou muito feliz, né? Então viemos para Queenstown, fomos morar numa casa. Na verdade, a gente alugou um quarto dessa casa, a gente pagava $350 na época. E a gente tinha então 2 meses e meio para tentar achar um emprego, alguma coisa assim, porque a gente tinha então comprado nossa passagem, como eu falei antes, né? Com 2 meses e meio de espaço, a passagem de volta para a passagem de ida. Então, 2 meses e meio para achar emprego. Vai trabalhar, vagabundo! E a gente começou então a deixar currículo nas empresas, tentar conversar com as pessoas, a gente foi em vários lugares. Até que um dia essa nossa amiga do Brasil, a Tainá, que foi excepcional, nos ajudou muito, ela comentou com a Nath o seguinte: Nath, por que tu não vai lá no McDonald's e conversa com a gerente? Porque a Tainá trabalhava no McDonald's na época. Então a Nath foi lá, conversou com a gerente e tal, a gente gostou da Nath. E aí contrataram a Nath e deram um visto de trabalho para ela. Na época, quem trabalhava com McDonald's, qualquer emprego que tu trabalhasse na época, tu poderia dar um visto de partner pro teu marido, pro teu esposo, esposa, enfim, namorado, namorada. Só tinha que provar para a imigração que tu estava num relacionamento duradouro e estável, né? Então, beleza, a Nath conseguiu o visto dela, eu apliquei meu visto de partner e assim eu recebi meu primeiro visto, meu segundo visto, na verdade, né? Com o visto de partner irmãos, eu consegui ir nas metalúrgicas da região, porque quem não sabe, eu sou metalúrgico, né? Trabalho na área já há muitos anos, e com solda principalmente. Então eu fui em várias empresas, deixei meu currículo, conversei e em questão de 40 minutos já me ligaram, me chamaram e aí eu pude escolher até a empresa que eu podia trabalhar. E estou trabalhando na empresa que eu estou até hoje, né? É a primeira empresa que eu comecei e estou nela até hoje. Foi assim que a gente conseguiu os nossos vistos. Hoje em dia a gente tem o visto de residente, né? Porque como eu sou soldador, é uma profissão que te permite tentar aplicar para um visto de residência, né? Só que daí é um processo bem mais complicado, né? Tem que estudar inglês, tem que provar teu nível de inglês para os caras através de uma prova que se chama IELTS, né? E toda essa história é uma história bacana, mas eu poderia contar num outro vídeo. Se quiserem, né, comentem aí, né, que a gente pode estar falando disso futuramente. Então, assim foi a história dos meus vistos, Miguel. Eu não sei se tu tá ligado, Mike, mas muitas pessoas que moram aqui no Brasil estão insatisfeitas com a situação do Brasil. Então, se alguém que estiver assistindo esse vídeo querer ir morar na Nova Zelândia, qual dica que tu dá para essa pessoa? O que ela tem que fazer? Então, assim, o que eu recomendaria para quem quer deixar o país e tentar alguma coisa diferente no exterior? Primeiramente, estude sobre o país que você está indo, o idioma, obviamente, questões de visto é muito importante, saber como ficar legalmente no país. E assim, no meu caso, né, eu achava que eu sabia falar inglês ou que eu sabia alguma coisa de inglês, mas quando eu comecei a trabalhar aqui, no meu dia a dia, comecei a perceber que eu estava longe do que eu precisava, né? I love you, I like you. Tive que estudar em casa, tive que ler livros, estudar pelo YouTube
para complementar o inglês que eu vinha aprendendo ali na marreta, trabalhando mesmo, né? E conversando com as pessoas, corrigindo meus erros que eu vinha fazendo durante o dia. Inclusive tinha um caderninho que cada palavra nova que eu aprendia, eu anotava nesse caderninho e lia à noite para não esquecer, né? Então tá aí uma dica para quem quer fazer a mesma coisa. Pega a visão! Então assim, eu tive muita sorte de ter a Nath do meu lado, porque quando a gente estava no Brasil, ela que praticamente fez toda a pesquisa, ela que me contava como funcionava, ela que me incentivou, ela que me fez acreditar que isso poderia dar certo. Então, graças muito a Nath que a gente está aqui hoje. Hoje aqui eu tenho um estilo de vida que eu sempre sonhei. Eu não diria que sou super bem sucedido financeiramente, tipo, ganho muita grana, mas obviamente ganho bem mais do que eu ganhava no Brasil, né? Então esse é um dos motivos da gente continuar no país, né? Claro que eu não alcancei ainda todos os meus objetivos de vida, mas com relação à qualidade de vida, estilo de vida, poder fazer os esportes que eu venho praticando, que eu venho aprendendo, eu estou muito bem, diga-se de passagem. E teve boatos que eu ainda estava na pior. Então assim, gente, não desistam. Se você quer alguma coisa, vá em frente, estude a respeito e as coisas dão certo, é só acreditar. Esse vídeo foi um vídeo muito bacana de fazer, dá trabalho também para reunir todos os dados que a gente precisa. Então por isso, gente, se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem, compartilhem lá no Zap da família, tá? Dá essa força aí pra gente. Como a gente diz por aqui, cheers e até a próxima. To another